Você sabia que a maioria dos vendedores perde o cliente ali nos primeiros 30 segundos de conversa? E o pior, eles nem percebem. Eu mesmo já perdi vendas de 1.000, 5.000, 10.000 reais sem nem saber o motivo na hora. E você sabe qual é o principal problema disso? Comunicação. Mas não é aquele papo de dicção, oratória. Fica tranquilo que eu não vou te falar sobre isso. É sobre saber se comunicar de forma estratégica, emocional e intencional. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como qualquer vendedor, mesmo aquele cara que está começando agora, pode usar 3 pilares simples para se comunicar de um jeito que gera uma confiança imediata e leva o cliente ao fechamento sem muito esforço, sem pressão, sem truques, sem enrolação. Só a comunicação prática. Mas antes, e aí, beleza? Eu sou Marcelo e aqui a gente fala de vendas de um jeito prático, direto e sem enrolação. E se tem uma coisa que eu sempre falo por aqui é que vendas é o maior mercado do mundo, porque toda empresa ela precisa de vendedores e as vendas elas são o oxigênio da nossa economia, porque se não vende, a economia não gira. Então, se você quer dominar mais essa habilidade e vender cada vez mais, já aproveita, deixa seu like aqui, é de graça, cara. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui o papo é reto de vendedor para vendedor. Agora eu vou direto ao ponto com você. Comunicação não é dom, ela é um músculo. E como todo e qualquer músculo, você precisa treinar. Porque se você não fizer isso, já era, ele atrofia. E tem 3 pilares que todo vendedor precisa treinar se quiser vender de forma mais natural, com clareza e ter resultado de verdade. E o primeiro pilar é a identidade comunicativa, porque eu falo que todo mundo tem um jeito diferente de se comunicar. A sua comunicação, ela é como se fosse a sua impressão digital. É única, só tem uma, porque você é você. E esse é o maior dom. E isso, na minha visão, é o que diferencia muitos vendedores bons de vendedores que não são tão bons. Por quê? Eles assumem a forma de comunicação dele. Então, ao invés de você ficar tentando ser alguém que você não é, você precisa entender os pontos fortes da sua comunicação, os pontos fracos da sua comunicação e trabalhar em cima disso, melhorando os pontos fracos e tornando ainda melhor os pontos fortes. Porque você é você. E não adianta você ter técnica mirabolante de venda. Porque se você não sabe se posicionar com clareza, se você não controla o seu tom de voz na hora de falar com o cliente, o seu ritmo e principalmente a sua inteligência emocional, adivinha o que acontece? O cliente vai sentir. Já aconteceu comigo por diversas vezes. Eu fiquei inseguro, eu não sabia como vender, eu não sabia como falar. A palavra que resume bem o sentimento que eu tinha era medo. Eu não tinha a convicção. E isso, o meu corpo falava de forma não verbal. E à medida que eu ia conversando com o lead, eu já sabia que ele não ia fechar. Ele já sabia que ele não ia comprar, porque eu falhei na forma de comunicar. E eu quero te passar uma dica prática que eu mesmo já apliquei. Eu quero que você grave você mesmo atendendo. Coloca o celular numa posição assim meio diferente, só você vai ver e eu quero que você se grave. Depois você vai assistir isso. Você vai ver como você falou, a forma como você falou, o jeito como você falou e ali você vai entender como você pode aprimorar. Então, já faz isso hoje mesmo. Pega o celular, o seu celular mesmo, coloca te filmando. Ah, Marcelo, mas eu não quero me gravar. Ninguém vai ver, meu filho. É só você. Se você tá com medo de se ver vendendo, eu sinto muito te dizer, mas esse jogo já tá perdido pra você. Eu não sei se você já reparou, eu comecei a assistir futebol de uns tempos pra cá, por incentivo da minha namorada que gosta. Mas eu percebo que o técnico ele fica no campo ali, no cantinho, com o iPad virado para o campo. Aquele iPad está gravando, está fazendo alguma análise ali, para que no próximo jogo o técnico consiga corrigir o time nos pontos onde eles não foram tão bons. E você precisa ter essa mesma disciplina nas vendas. Porque antes de eu ir para o próximo pilar,
Deixa eu só te contar uma história. Mas antes, tomar um café, porque eu sempre falo que se você não tá tomando seu café certinho, você tá perdendo venda, porque café aumenta a sua conversão. E agora eu vou te contar a história que é a história de um vendedor chamado André. Eu conheci esse cara quando nós vendíamos porta a porta lá em São Paulo. O que é? Nós íamos de porta em porta na casa dos outros, batendo palma para que alguém viesse no portão e a gente pudesse vender o que nós tínhamos para vender. E o André, ele era aquele cara muito desenrolado. Ele era aquele cara que ele não tinha vergonha de nada. E eu perguntava pra ele: André, cara, como que você consegue não ter vergonha? Ser um cara que você fala o que quiser, com quem quiser e isso não tem uma trava. E ele falava comigo: Marcelo, eu cresci na rua, cara. Eu cresci vivendo. Eu tinha que falar com os outros pra me virar ou eu passava fome. Então, eu tô praticando isso ao longo de 30 anos. Como que eu não ia ficar bom? E é essa dica que eu quero te passar, principalmente antes do pilar. Você precisa praticar. Você precisa se expor, porque só assim você consegue ficar melhor. O segundo pilar é a estratégia secreta, que a maioria dos vendedores não estão falando por aí, que é a escuta ativa. Por quê? Quem ouve bem, vende bem. Você já deve ter ouvido isso, mas eu quero reforçar com você. Vendas não é sobre você, não é sobre o seu produto, não é sobre o seu serviço, whatever. Vendas é sobre o seu cliente. Mas como que você vai saber, meu filho, quem é o seu cliente, o que ele quer, quais as dores, quais os desejos dele, se você não pergunta? Ou mesmo quando você faz a pergunta certa, você não ouve. Eu faço análises de calls aqui, de vendedores que mandam pra gente assistir, e o que eu percebo? Às vezes, fazer a pergunta certa nem é a maior dificuldade dele. A maior dificuldade é ser intencional ao ouvir a resposta que vem, porque você precisa interpretar isso. Só que isso só vai acontecer se você for intencional. Você precisa ter a intenção, ter o querer de ouvir, porque você vai fazer a pergunta certa e essa pergunta certa ela vai te gerar uma resposta. Só que se você não estiver prestando atenção, adivinha o que acontece? Essa resposta ela se perde no emaranhado de coisas ali e você não faz nada com aquela informação. Eu lembro perfeitamente na minha cabeça uma call que eu assisti, que o vendedor faz uma pergunta pro cara do porquê agir agora ao invés de ficar esperando como ele já estava esperando. E ele fala assim: porque eu cheguei no meu momento do basta, eu não aguento mais. O vendedor pegou essa informação, jogou dentro do lixo e não fez nada com ela. Aí eu te pergunto, de que adianta fazer aquela pergunta? Por isso eu quero que você entenda que é um processo. Você faz a boa pergunta, o cliente te responde, você escuta ativamente e usa aquilo a seu favor. Então, pensa, toda vez que você fizer uma pergunta, eu estou de fato prestando atenção no que esse cara está me respondendo? E agora eu espero que você tenha papel e caneta ou algum lugar para anotar, que eu vou te passar 2 perguntas que você pode usar hoje mesmo. Vira para o seu cliente, para o seu lead, para o seu prospect, chame como quiser, e pergunta para ele assim: fulano, o que te impede hoje de alcançar XPTO, que é o resultado que ele busca? Ou você vira para ele e fala assim, ó: fulano, e antes dessa conversa aqui comigo, você já tentou resolver isso antes? Aí ele vai te falar se sim ou não. Você pergunta para ele: e como foi essa experiência? Porque se você escuta com atenção, o cliente vai praticamente te entregar o caminho da venda. Mas você precisa, tá de ouvidinho atento. Porque pega esse recado que Deus te deu, não foi eu não. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Tem que ter um porquê. E esse porquê é ouvir mais, pequeno gafanhoto. E o terceiro pilar é o fechamento natural de valor. Lembre-se, você entendeu quem é você. Você agora entende quem é o outro. E agora você vai entender quem são vocês dois juntos. Porque quando o cliente ele sente que ele é ouvido, ele sente que ele é compreendido e parece que a sua solução foi feita para ele, foi personalizada para ele, a venda vai acontecer de forma natural. Porque não é sobre você mudar o lead, não é sobre você mudar a pessoa, é sobre você ajudá-la a chegar à conclusão de que ela precisa mudar. Porque vendas nada mais é do que transformação. Vendas é a mudança. Só que não é você que convence a pessoa que tem que mudar. Você ajuda ela mesmo a se convencer. E para isso você mostra a solução no momento certo, com as palavras certas, e o fechamento vai virar uma consequência disso. Porque aqui você precisa entender de uma forma absoluta mesmo
como a sua solução resolve o problema dos clientes. Porque você entende o cliente, você entende como a sua solução resolve, dá match, funciona. Porque você não vai estar vendendo um produto ou um serviço, pequeno gafanhoto, porque isso não vende. Você vai estar vendendo clareza, valor percebido, resolução de problemas, alcançar o que eu nunca alcancei na minha vida. Assim, esses 3 pilares juntos, identidade comunicativa, escuta ativa e fechamento natural de valor, são o que você precisa treinar para desenvolver o seu músculo de comunicação. E se você treina isso todo santo dia, eu te garanto, todo santo dia a sua conversão aumenta, o seu atendimento melhora, tudo fica melhor, porque dinheiro vai cair no seu bolso, porque lembra, você ganha comissão, né, meu filho? E agora, se você quer um ambiente onde você pode se aprimorar sua comunicação com um apoio prático, mentoria e conteúdo avançado de verdade, cara, eu tenho o lugar certo para você e é o Clube O Maior Mercado do Mundo. Lá dentro, a gente não fica só na teoria, é conteúdo técnico, mais prática real, mais acesso direto a oportunidades de emprego premium. É literalmente o ecossistema feito para quem quer sair da média e virar um profissional de vendas de alto desempenho. O link, se você quiser conhecer, tá aqui na descrição. Clica lá, dá uma olhada com calma, entende se é o que você está buscando. E eu espero te ver lá dentro do clube, porque se você chegou até aqui, meu filho, você está querendo melhorar, você está querendo vender mais. E uma coisa eu te falo, você não precisa ser o mais bonito, o mais técnico ou o mais experiente da equipe. Você só precisa se comunicar melhor do que a média. Porque a comunicação é o que separa o bom vendedor do vendedor que está fechando de verdade. Agora eu quero que você me responda. Qual desses 3 pilares você precisa treinar hoje, agora? Treinar muito. Comenta aqui embaixo. E se você quiser ir mais a fundo, eu tenho um vídeo sobre escuta estratégica aqui no canal. Clica e bora continuar batendo esse papo. Cara, tamo junto. Clica no link da descrição, Maior Mercado do Mundo. Vai lá, conhece e tamo junto. Até o próximo vídeo.